Hoje nós tivemos uma notícia que comprovou essa certeza, né, de que a economia vai muito mal. Produto Interno Bruto brasileiro caindo 1,5% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o último trimestre do ano anterior. Vamos falar sobre esse e outros números aqui na Band News FM com o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Renato, prazer falar com você. Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Bom, primeiro, antes da gente destrinchar e falar especificamente do seu setor, né, eu queria saber se esse número, de alguma forma, te surpreende para cima ou para baixo, esse número geral de queda de 1,5%. Olha, Felipe, realmente é um número que não vem em linha do que a gente esperava, porque todo mundo estava esperando que o Brasil retomasse o crescimento do PIB e da economia no geral em 2020. Fomos assolados no início desse ano, a partir da segunda quinzena, com mais impacto no Brasil por conta do coronavírus, e aí já se apresentou esse primeiro resultado, queda de 1,5% no primeiro TRI de 2020, comparado ao quarto TRI de 2019 com ajuste sazonal. Realmente é um número ruim e, infelizmente, o que nós estamos esperando é que esse número continue, nos próximos trimestres, continue piorando cada vez mais. A nossa estimativa para o ano de 2020 é uma queda em torno de 5,8%, com possibilidade de reajuste de novas projeções com um PIB ainda menor ao longo de 2020. Ou seja, infelizmente, não foi nenhuma grande novidade esse resultado apresentado no dia de hoje. Então, acho que a gente já pode partir para falar sobre o setor agro, com relação ao resultado do setor nessa medição do PIB, né? Na verdade, foi uma alta de 0,6%, o que destoa do restante, praticamente todos os setores aqui. Queria que o senhor fizesse uma análise, por favor. Correto, Carla. Realmente, o que nós vimos, o setor agropecuário, ele descolou dessa crise, pelo menos momentaneamente, e apresentou crescimento de 0,6% quando comparado a quarto TRI de 2019 com os ajustes sazonais, ou seja, os ajustes metodológicos. Mas é importante citar também um número que está divulgado hoje, Carla, que é o número do crescimento do PIB da agropecuária do primeiro TRI de 2020 comparado ao primeiro TRI de 2019. E aí nós temos um incremento de 1,9%. Ou seja, em todos esses aspectos, em todas essas modalidades que a gente olha, a gente vê um incremento do PIB da agropecuária frente ao PIB do Brasil. Por quê? O coronavírus veio e impactou, como já disse, o PIB do Brasil, e o setor agropecuário apresentou nesse primeiro trimestre uma boa safra, principalmente para a produção de soja e de arroz, mas também teve o recuo da produção de milho, isso por conta da seca que assolou o Rio Grande do Sul, Paraná, o sul do Brasil. Isso fez com que a produção do milho recuasse, e isso puxou um pouquinho para baixo, né, fez com que crescesse o PIB da agropecuária como um todo, e também a safra 2019-2020 atrasou um pouco. Isso quer dizer que o que a gente normalmente previa uma colheita no primeiro trimestre de cada ano, a gente vai ver no segundo trimestre. Ou seja, ao final desse processo, de acordo com as nossas estimativas, que o PIB do Brasil cai em torno de 5,8% e o PIB da agropecuária, o PIB do agronegócio brasileiro cresce em 2019, foi de 21,4%, nós estimamos que encerre 2020 com uma participação em torno de 24% do PIB brasileiro agronegócio. Então essas são as principais considerações que nós fazemos em relação aos números divulgados hoje. Renato, duas preocupações aqui com relação ao desempenho da agricultura e da pecuária no Brasil afetadas por situações externas. A primeira é uma situação de rotina, todos os anos estamos chegando ao inverno, né? Então essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Com relação ao inverno e com relação a setores econômicos que estão interligados à agricultura e à pecuária, que tiveram e têm o seu desempenho prejudicado nessa época
época de coronavírus, nessa época de Covid-19. Logística, a questão dos portos, né, a questão das estradas, a questão dos transportes ferroviários e rodoviários também, a questão dos serviços, a indústria que processa os alimentos também. Com relação a isso, você entende que o desempenho do agronegócio possa ser afetado mais ainda se as coisas continuarem ruins em termos de PIB desses setores? Sim, acreditamos que sim, Felipe. Realmente, você muito bem colocou, porque os outros setores e partes relevantes do agronegócio estão sendo impactados por conta do distanciamento social e por conta das restrições que nós estamos vendo em todo o Brasil. Então, acreditamos que sim, que os efeitos do coronavírus vão prejudicar os resultados dos próximos trimestres para o potencial que havia para a agropecuária. Por exemplo, a restrição de distanciamento social, da parte de logística, enfim, do transporte como um todo, isso vai afetar e vai trazer a renda do agronegócio para baixo, fazendo com que a gente não atinja o potencial anteriormente que a gente projetava para o setor. Então, o que a gente está vendo é um reajuste em algumas cadeias, está vendo algumas acomodações para que, por exemplo, a indústria frigorífica do Brasil está sendo impactada por conta de que a gente está vendo que a contaminação por coronavírus em algumas plantas industriais estão crescendo. Isso está obrigando essas indústrias frigoríficas a fazer um distanciamento social maior, está precisando fazer um turno, uma escala maior, e sem sombra de dúvida, isso gera custo, isso gera instabilidade, mas que vai ser impactado ao longo dos próximos trimestres. Esperamos que isso não afete de maneira alguma a produção, ou seja, que continue evoluindo produção, comercialização, industrialização dos produtos do agronegócio, a distribuição, mas sem sombra de dúvida o setor agro não vai passar incólume a essa crise e sim, vai sofrer alguns impactos ao longo desses próximos trimestres, que é o que a gente está prevendo. E com relação ao inverno? Ao inverno também. Uhum. É importante lembrar que o PIB do Brasil, o PIB do agronegócio, o PIB da agropecuária, é sazonal, é normal isso. Então a gente vê na série histórica que os primeiro, segundo e o terceiro trimestres de cada ano são melhores quando comparados aos últimos anos. O que acontece agora com a questão do inverno, a gente, se por um lado tem o coronavírus e tem a questão do distanciamento social que vai impactar pode impactar num consumo menor dos alimentos, de alguns determinados alimentos, é importante lembrar também que no segundo TRI está previsto o início da colheita da safra de cana, da safra de citros, de algumas frutas e também de milho, do milho segundo da safra. Então, esses produtos, na nossa estimativa, tendem a amenizar, inclusive com expectativas de boas safras, ou seja, resumindo de tudo isso, é a questão que algumas produções, algumas cadeias deverão ter incrementos de produção mesmo com o início do inverno. E com a questão do inverno, a possibilidade de redução de consumo de alguns alimentos, muito por conta do distanciamento social. Essa é a nossa estimativa. Renato, você falou com relação à produção, né? Essa expectativa de que a produção não seja afetada por causa do resultado negativo de outros setores. Mas aí eu pergunto com relação a investimentos e ao desenvolvimento da área do agronegócio. Será que isso pode ser prejudicado? A gente pensar no desenvolvimento do setor, na chegada de novas tecnologias ao Brasil nos próximos anos, pode haver algum tipo de prejuízo nesse sentido? Sim, boa pergunta. Eu acho que nós acreditamos que, dado a instabilidade do que nós estamos vivenciando na economia com essa queda apresentada hoje, reflete-se no câmbio. E o câmbio é uma proxy muito importante para o agronegócio brasileiro. A gente tem que lembrar que a safra 2020-2021, ou seja, aquela que nós vamos colher a partir de fevereiro, março de 2021, já foi planejada, alguns estão planejando nesse momento. E como os insumos agropecuários, grande parte dos nossos insumos agropecuários é atrelado ao dólar, e a gente está vendo uma desvalorização do real muito forte, a nossa maior preocupação nesse momento é que isso comprometa a rentabilidade para a safra atual e que os produtores rurais, diante dessas instabilidades, diante desse custo maior, dado
a depreciação do real, isso influencie nas próximas safras, no sentido de que o produtor invista em um pacote tecnológico mais baixo. Isso significa um pacote tecnológico que não dê tanta produtividade como nós esperamos que dê, e isso vai, com certeza, vai influenciar no PIB do Brasil para os próximos anos. Estamos acompanhando, estamos atentos, esperamos que isso realmente não ocorra, mas inegavelmente alguns produtores vão partir para um pacote tecnológico menor que deve influenciar nas próximas produções. Esse é o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Confederação Nacional da Agropecuária, Renato Conchon. Muito obrigada pela atenção aqui com o ouvinte da Band News FM. Bom trabalho para vocês, até uma próxima. Foi um prazer. Um abraço a todos. Muito obrigado.